Bom, 8 horas, acho que dá para a gente começar, né? Então, vamos lá, pessoal. Meu nome é Delza, eu sou a diretora de extensão da Laptosan e queria dar boas-vindas para todos vocês aqui, agradecer pela presença e pedir para a Rejane, nossa colega, apresentar a professora Eduarda. Boa noite, gente. Meu nome é Rejane. Eu estou cursando o 8º período de psicologia. Faço parte da extensão da Laptosan. E vamos ter hoje a palestrante, professora Eduarda. Vou falar um pouquinho, o CRP dela é 05/44356. Vou falar um pouquinho sobre o currículo dela. Ela é formada em psicologia clínica pela UFRJ, mestra e doutora em psicologia clínica e neurociência pela PUC-Rio, especialista em TCC pela PUC-Rio, em gerontologia pela UERJ, neurociência e comportamento e psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul, e em sexualidade humana pela CBA of Miami, com formação clínica e terapia cognitiva sexual, professora de graduação e pós-graduação em psicologia. É um prazer recebê-la. Esse currículo aí tem muita coisa para nos oferecer hoje, hein? Tem bastante coisa para a gente falar. Bom, gente, fico muito feliz de poder estar falando aqui sobre neurociências, né? Eu amo, é uma área que, como a gente vai conversar bastante aqui, né? É muito ampla, então qualquer pessoa pode ser neurocientista a partir do momento que ela trabalha com o cérebro, né? Então, dependendo do enfoque que a gente vai dar, a gente vai poder trabalhar com a evolução, com as funções cognitivas, com as estruturas, enfim. Né? Então, é um grande prazer poder falar aqui um pouquinho de alguns aspectos, né, relacionados à neurociência, que eu vou direcionar para a psicologia, né, que é, obviamente, para a psiquiatria, e focando aqui na neuropsicologia. Então, posso colocar aqui para fazer o compartilhamento da tela? Pode sim. É só clicar nesse quadradinho, professora. Ah, já foi. Eu estou aparecendo ou só está aparecendo a tela? Os dois. Também estou aparecendo, né? Sim. Deixa eu ver. Agora ela está na tela toda? Não. Ainda tá minimizado? Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu coloquei a apresentação de uma maneira... aquela apresentação mesmo de slide. Tá agora? Mas a gente ainda está conseguindo ver Tá, então peraí. o PowerPoint, né? Deixa eu ver se... Deixa eu voltar aqui. Vamos ver se agora vai. Tá toda? Foi agora. Ah, tá. Então, agora vocês estão vendo a apresentação na tela completa, né? Sim. Opa, tá. Então, a ideia aqui é falar um pouquinho, né, das neurociências e como que elas conseguem, né, conversar, como que elas conseguem contribuir, né, que aspectos que a gente pode trabalhar junto, né, com a psicopatologia. E aí eu trouxe aqui um textozinho de Hipócrates que eu acho muito bacana. O homem deve saber que de nenhum outro lugar, mas apenas do encéfalo, vem a alegria, o prazer, o riso e a diversão, o pesar, o luto, o desalento e a lamentação. E por isso, de uma maneira especial, nós adquirimos sabedoria e conhecimento, e enxergamos, e ouvimos, e sabemos o que é justo e injusto, o que é bom e o que é ruim, e o que é doce e o que é insípido. E pelo mesmo órgão nos tornamos loucos e delirantes.
e medos e terrores nos assombram. Todas essas coisas nós temos de suportar do encéfalo quando não está sadio. Nesse sentido, opino que é o encéfalo quem exerce o maior poder sobre o homem, né? E que lindo, bom, eu pelo menos acho lindo o cérebro, eu acho um órgão maravilhoso que tem um poder enorme, né? Concentra um poder enorme. E eu acho esse textinho muito bacana para a gente iniciar a nossa discussão. Bom, já foi feita aí a minha apresentação, né? Só aproveitar para fazer a divulgação do laboratório de avaliação psicológica e neuropsicológica e estudos psicométricos, o LAPNEP, e lá eu busco, né, colocar bastante coisa relacionada a eventos, à divulgação científica, e isso que vocês estão fazendo é algo incrível, maravilhoso, porque precisa muito que a gente divulgue ciência, que a gente divulgue informação baseada, né, em evidências, baseada em estudos, baseada em dados. Então, eu acho muito bacana essa proposta de vocês de oferecer esses encontros, né? Bom, vou começar aqui falando um pouquinho a respeito da neurociências. Ela, entre aspas, né, a sociedade dela é um neném, né, foi fundada em 1970, e quando a gente pensa no neurocientista, a gente costuma pensar sempre num laboratório, né, mexendo com coisas que explodem, fazendo com cores diferentes, né, mas qualquer pessoa que trabalhe, que busque compreender o sistema nervoso, que tenha nas suas disciplinas esse foco, medicina, biologia, psicologia, física, química, matemática, de alguma maneira, vai estar trabalhando com neurociências, né? Então, quem trabalha com alguma dessas áreas, voltando, né, o seu entendimento para o sistema nervoso, está trabalhando com neurociências, né? E é extremamente importante que a gente entenda como é que funciona o encéfalo e que a gente converse, né, entre grupos, de maneira interdisciplinar, para que a gente tenha um máximo ou a maior quantidade de informação possível para a gente pensar sempre em novas perspectivas, né? Então, extremamente importante que a gente converse com outras graduações, com disciplinas diferentes, porque isso só agrega a discussão, né? E uma coisa, só assim, a nível de curiosidade, né? Porque a nível prático não necessariamente. Muitas vezes, a gente sempre fala muito do cérebro, 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 né? Mas existe ali uma troca, né? Na tradução, quando a gente fala do cérebro, porque, na verdade, o cérebro ele é uma parte do encéfalo de uma maneira geral, né? Então, o encéfalo, ele compreende o cérebro, que teria o telencéfalo e o diencéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico. E aí, tudo isso fica dentro da caixa craniana. Aqui, a gente chama todas essas partes de cérebro, e tudo bem, todo mundo acaba entendendo. Principalmente na psicologia, né, a gente não faz essa diferenciação tão grande, a não ser que a gente estude um pouquinho mais, de uma maneira mais direcionada, né? E aí, quando a gente vai estudar, quando a gente vai pensar, né, esse desenvolvimento das neurociências, a gente tem, desde lá de trás, muitas fases diferentes, né, de entendimento, de estudo, de busca, de se aprofundar, né, no que era aquilo, que aquela massa toda. Então, lá na Grécia Antiga, a gente tinha uma correlação entre estrutura e função. Então, uma estrutura sempre estava correlacionada com uma função específica. Então, era muito localizacionista aquilo dali. No Império Romano, a gente tinha uma ideia de que o cérebro ele era um receptáculo das sensações, né? Então, ele não produzia nada, né? Ele só recebia sensações. Na Renascença, a gente tem o encéfalo como uma máquina que executa várias funções, né? Então, conforme a gente vai passando, entre aspas, de fase, de pesquisas, a gente vai evoluindo, né, com todo o processamento, adquirindo mais informação, a gente vai aumentando e agregando, né, conhecimento para que cada vez mais a gente consiga entender melhor
sobre esse funcionamento para que a gente consiga direcionar melhor, né, as nossas pesquisas. E no final do século XVIII ao século XIX, a gente entende o sistema nervoso com uma divisão central, pensando nesse encéfalo, né, que aí esse encéfalo sendo tudo que está ali dentro daquela caixa craniana, mais a medula espinhal, e aí aqui não sei se meu mouse ele tá aparecendo aí, né, então a gente tem aqui o encéfalo nessa parte aqui, mais a medula espinhal, que seria um prolongamento, né, dessa parte de dentro da caixa craniana, e uma divisão periférica, ou seja, que vai, nervos que sairiam dessa proteção, digamos assim, percorrem todo o corpo. Para mim não mudou a tela. Tá em que tela para vocês? Na A primeira primeira. ainda. Meu Deus, gente, eu passei um Tá na monte de primeira. coisa, tá? Peraí, então. Professora, voltar. aproveita e aumenta um pouquinho a tela também, por gentileza. Consegue ampliar, professora? Não está aparecendo a tela inteira? Agora não. Gente Antes do está céu, aparecendo peraí. compartilhado, meia tela da seu slide e o restante eram as pessoas. Ué, gente, que louco. Peraí. Tá, hein? Porque para mim aqui também tá. Vou colocar tela cheia. Tá aparecendo a tela. E agora? Agora Agora foi. com tela cheia. Tá, tudo bem. Então, eu vou só mostrar de novo aqui. Então, essa daqui vocês já estavam vendo, né? Sim. Sim. Então, aqui, que eu coloquei aqui só o endereço, né, do Instagram, do perfil do LabNep, que eu falei. Tá, então aí aqui o que eu falei, né, sobre a sociedade de neurociências, da importância da gente ter essa interdisciplinaridade, da gente conversar com outras disciplinas científicas para a gente conseguir ter um melhor entendimento a respeito do sistema nervoso. Aqui, que eu apresentei, né, que o cérebro seria essa partezinha aqui do telencéfalo com o diencéfalo, e aí a gente também tem o tronco encefálico, com o mesencéfalo, a ponte, o bulbo, e aqui o cerebelo. E aí toda essa parte aqui, que de fato seria o encéfalo, mas a gente acaba chamando de cérebro, principalmente, né, na psicologia, porque a gente não separa tanto, a gente não diferencia tanto, né, esses aspectos, a não ser que a gente realmente estude o cérebro, né, na sua estrutura, na sua constituição. Aí, agora sim, aonde eu estava nesse último slide. Então, agora vocês estão vendo, né? Aqui a parte escrita e aqui... beleza. Então, aqui a gente tem, né, o que eu falei antes, do encéfalo, a gente está nessa partezinha aqui, do encéfalo, né, que está dentro da caixa craniana, a medula espinhal, saindo, mas ainda assim protegida, né? E aqui os nervos, né, saindo, né, de maneira, saindo desse centro, indo para todo o corpo, que formaria o sistema nervoso periférico. Então, a gente tem essa divisão, a partir do momento que a gente começa a se aprofundar, se a gente começa a se aprofundar numa explicação e no entendimento maior do que é toda essa constituição, né? E aí, a partir desses estudos, desses entendimentos, a gente tem uma divisão também do cérebro, ou melhor, dessa parte aqui, né? Em lobos, que está nessa fotinho aqui menor. Então, a gente vai ter o lobo frontal, que no lobo frontal a gente tem essa parte mais para frente aqui, que é o lobo pré-frontal, mas a gente coloca tudo no lobo frontal, no parietal, no temporal e no occipital, né? Então, a partir do momento que a gente vai se aprofundando, a gente vai localizando também as funções, né, estruturas que estão dentro de todo esse percurso aqui, né? Estruturas que se associam, né, a funções,
E aí, a partir desse momento que essas estruturas estão localizadas em lobos, né, em locais específicos ali do cérebro, a gente também associa esses lobos a funções. Não necessariamente a gente está colocando, naquela época, sim, né, orientando, né, direcionando para cada parte do cérebro tem a ver com uma função específica, mas, posteriormente, a gente tem um entendimento, né, de algo muito mais, de uma conversa entre as partes do cérebro, né, o lado esquerdo conversa com o lado direito, a parte anterior conversa com a parte posterior, a partir de conexões. Então, os neurônios, eles vão se conectando uns aos outros, formando fibras, e essas fibras formam, né, conexões, e todo o cérebro conversa entre si. E a partir disso a gente tem, né, a gente deixa de ser tão localizacionista para pensar de uma maneira muito mais em sistemas, né? Então, aí a gente começa a pensar em sistemas e não em locais específicos. E aí, uma coisa muito importante que a gente precisa pensar, né, que nesse desenvolvimento das neurociências, a gente tem, né, o conhecimento da evolução, de transformações ao longo do tempo, e a gente tem também alguns restos ou marcas de organismos preservados há mais de 10 mil anos, que são os fósseis, que dão para a gente fatos científicos, né? Então, o fato existiu esse resto, tinha esse organismo aqui dessa maneira, a gente estuda isso e, com o passar do tempo, a gente vai formando uma linha do tempo. E a gente tem esse fato. A partir desse fato, a gente começa a desenvolver algumas explicações de como que a vida evoluiu, né? De como que alguns fósseis tinham semelhanças entre si. E aí, com as espécies, né, que a gente conhece hoje, a gente consegue associar com algumas espécies que viveram lá atrás, né? E aí Darwin conseguiu, a partir de todo esse processo, desenvolver a teoria da evolução das espécies. Então, quando a gente vai falar de neurociências, a gente pega, né, desde aquelas estruturas, daqueles organismos mais simplórios, digamos assim, até a gente chegar nos dias de hoje, a gente precisa ter dados, fatos que comprovem, que nos oriente a desenvolver uma teoria. Essa teoria, ela sempre vai partir desse fato, desse dado, né? E aí, eu trago, que eu vou falar um pouquinho depois também, a professora doutora Suzana Herculano Rosel, que é uma das referências, né, de neurocientistas aqui no Brasil, e continua estudando, né, mas ela se tornou uma referência porque aqui no Brasil, na época que ela estava na UFRJ, ela teve uma pesquisa muito emblemática, né, relacionada ao cérebro humano, para entender essa complexidade, né, dos sistemas relacionados com essa evolução. E, enfim, através de pesquisas, ela conseguiu desenvolver a teoria, né, dos 10 mil genes, de 86 bilhões de neurônios, e a gente tem aquele livro super clássico, né, dos 100 bilhões de neurônios, e através de pesquisas ela viu que são 86 bilhões, né, um neurônio para cada 10 mil sinapses, um trilhão de sinapses acontecendo. Então, a gente vai entendendo que, com o passar do tempo, o cérebro ele foi também se desenvolvendo a partir das necessidades que foram surgindo, né, com o desenvolver da vida, né? Então, questões relacionadas à alimentação, questões relacionadas à geografia, né, ao deslocamento, né, das espécies que vieram antes, com relação ao clima, com relação às descobertas do fogo, às descobertas diversas. Isso é extremamente importante, porque aquilo que eu falei, né? As disciplinas, elas precisam conversar entre si. A gente não saberia nada a respeito da alimentação deles lá, para a gente poder desenvolver para o cérebro, a partir dessa lapidação, chegar aonde ele chegou, se a gente não conversasse com essas disciplinas. Então, é extremamente importante que a gente tenha essa abertura, que a gente leia, que a gente estude, que a gente se permita, né, ouvir
essas outras disciplinas, os conhecimentos que elas têm, para a gente agregar conhecimento para a nossa área também, né? E o comportamento humano, que eu acho extremamente importante da gente sempre trazer, não ser determinista, né, ao ponto de a gente nasce pronto, né? Tá tudo ali no cérebro, o DNA, ele tem ele determina alguma coisa. Claro que ali muitas coisas, né, muitos dados nossos estão ali presentes a partir do DNA, mas a gente precisa pensar também que todo esse caminho que foi percorrido e que gerou o nosso comportamento hoje, o que a gente entende do comportamento hoje, ele é um produto, obviamente, da atividade encefálica, né? E o encéfalo, ele é um produto tanto da hereditariedade quanto do ambiente, né? Então, a gente traz muitos dados, muitas informações, muita carga, né, de todos aqueles que já viveram, que já estiveram aqui nesse mundo, mas a gente também se adapta, mas também a gente constrói. E isso é um fator determinante da nossa individualidade, né? Então, a gente vai ter o nosso DNA se juntando também com a experiência pessoal que a gente vive aqui. E essa experiência pessoal não só do indivíduo, mas experiência pessoal de um grupo de pessoas, de um grupo, né, da sociedade, de pessoas que convivem juntas. E a partir disso a gente vai gerando cada vez mais novas cargas, novas informações, né, novos dados a serem passados para as próximas gerações. E é extremamente importante que a gente o tempo todo pense, para que a gente não seja determinista e também para que a gente não crie, né, teorias que não tenham dados, base, né, que a gente possa confiar. Só fazendo um mini recorte ali para a gente trazer para a questão da psicopatologia, eu acredito que o Paulo ele tenha feito uma apresentação muito completa, né, do que era a psicopatologia. Eu vou trazer aqui só algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente, né, falar, para a gente discutir aqui. Então, a psicopatologia ela vai trazer muito o estudo da doença mental, né? Então, ela traz ali as causas, as alterações estruturais e funcionais, né, relacionadas à doença, métodos de investigação, as suas formas de manifestações, e aí os sinais e os sintomas, e a psicopatologia, ela vai estar inserida ali dentro da especialidade médica da psiquiatria, né? Então, só por isso, a gente trabalhando com doença mental, sendo psicólogos, a gente precisa conversar, né, com a especialidade médica, a gente precisa ouvir, a gente precisa pesquisar, a gente precisa estudar sobre. E isso já adiantando um pouco do que eu vou falar lá na frente, é extremamente importante que a gente conheça, né, o que fala a psiquiatria, né, como ela trabalha, a sua teoria e a sua aplicação prática, para que quando a gente converse, né, com o médico, com o psiquiatra, a gente consiga entender e trazer, e também passar para ele da nossa experiência, do nosso entendimento, do que a gente, a partir de que olhar que a gente vai ter com aquele sujeito que está, né, trazendo os seus sinais e sintomas daquela doença, daquele transtorno, né? Então, a psicopatologia, ela pode ser a descrição e a categorização de algumas experiências anormais, e ela pode também trazer esclarecimentos quanto à etiologia dos transtornos mentais. E aí é muito interessante que a gente sempre fica nesse debate do que é normal e do que é patológico, né? O que a gente vai considerar aqui como sendo normalidade? Dentro da neuropsicologia, que eu vou falar um pouquinho aqui, a gente tem uma ideia, né, do que seria o normal, né, e a gente tem uma ideia do que seria fora da normalidade do que a gente espera, né?
Infelizmente, a gente acaba tendo esse normal patológico, às vezes, sendo colocado como algo de uma maneira muito pejorativa, né? Mas aqui a gente tem algumas definições que a psicopatologia ela traz para explicar essa contextualização do normal e patológico. Nesse caso aqui, a ideia é focar no patológico, exatamente porque a gente quer entender aquelas pessoas que não estão dentro do que seria considerado, né, uma linha dessa normalidade. E aí aqui eu não vou entrar nesses detalhes, nesses pormenores, a respeito, né, de diferentes olhares, de diferentes direcionamentos, né, com relação a essas definições, mas algumas possibilidades que a gente pode pensar aqui, né? Se a gente for pensar o que é normal, o que é patológico, a normalidade dentro do conceito subjetivo, a gente pode pensar que, a partir do momento que existe um sofrimento ou uma doença, aquilo dali não seria normal, né? Só que tem algumas doenças que aquela pessoa, ela pode não sentir o sofrimento, ela pode não ter ali o entendimento de que aquilo dali é algo ruim para ela pode ter uma sensação boa, né? A gente também pode ter uma outra categorização, estatística ou quantitativa, pensando, bom, então vamos pensar que o normal é aquilo que mais se repete, né? Aquilo que é mais comum, próximo de uma média. Então, a gente vai ter ali uma curva normal e tudo que está ali dentro é o esperado. Só que tem alguns problemas de saúde que são muito recorrentes, né? Que aparecem em uma na grande média, digamos assim, né, da população. E aí, na literatura, a gente vê muito o exemplo da cárie aparecendo, mas a gente pode pensar também a diabetes, a pressão alta, né? São problemas de saúde, mas grande parte da população vive, e ela vive bem se for controlada, né? Então, se a gente for colocar aí o que é normal patológico, essas questões são patológicas, mas não são, a gente não pode colocar como sendo exceções, né? E de maneira qualitativa, a gente pode pensar, né, que é aquilo que a gente estabelece dentro de um padrão funcional. Então, grupos ou em alguns contextos acabam orientando, né, definindo, estabelecendo o que seria normal ali. Só que isso acaba sendo muito orientado, muito direcionado a alguns critérios socioculturais, temporais e arbitrários. Então, dependendo do local, aquilo vai ser de onde foi, do grupo, né, que está estudando aquilo, do grupo que daquela associação pode estabelecer aquilo como normal, em outros locais não. Pode ser patológico, né? Então, é extremamente complexo quando a gente pensa, né, o que é o normal e patológico. Então, por isso que a gente precisa ter um olhar muito mais compreensível, no sentido de não ser tão determinista, não ser tão diretista, né, no momento que a gente for investigar aquela pessoa, como ela está se comportando, o que ela está se sentindo, né? E aí é extremamente importante que a gente pense, né, nos sinais. Então, e aí a gente ter um olhar, né, para aquela pessoa. Então, a gente observa, né, como ela se comporta, né, como que ela se coloca nas situações que aparecem, e os sintomas, aquilo que ela fala para a gente, como que ela se sente, né, como que ela percebe as mudanças, as atitudes, né, como que ela compreende, né, ela mesma no mundo. A gente tem também uma forma, né, dessa experiência psíquica no sentido da estrutura que aquilo dali se apresenta, então, né, de que maneira que aquilo dali se apresenta, e também o conteúdo que aquilo dali se apresenta, né, então, com o conteúdo a gente consegue detalhar melhor, para a gente direcionar melhor o entendimento. Extremamente importante que a gente pense que, ok, depois de tudo isso daqui que eu falei, a gente cai na ideia de que a diversidade, ela existe,
E se a gente for pensar naquele contexto da média, né, essa diversidade é que faz com que as pessoas, que essa evolução exista, né? A partir dessa história de geração de diversidade que a gente consegue entender essa história evolutiva do ser humano, porque foi a partir da diversidade que a gente chegou até aqui, né? E quando a gente pensa, a gente tem vários exemplos, né, de situações, de contextos em que algumas espécies sobreviveram e outras não. Se todas fossem iguais, a partir das mudanças ambientais, a partir das mudanças climáticas, a partir das mudanças de território que esses humanos, né, tiveram, toda a humanidade teria se extinguido, né? Então, a diversidade é algo que acontece naturalmente, né? E o ser humano ele precisa se adaptar a isso. Então, é muito bacana essa ideia, e a gente precisa ter essa ideia da diversidade, da importância da diversidade, e não tratá-la como algo ruim. E, às vezes, quando a gente pensa na diversidade, a gente pode colocar essa diversidade como patológica, né? E aí vamos pensar nas neurociências com a psicopatologia, né? Se a gente juntar esse entendimento das estruturas, das funções, das localizações, a gente tem um entendimento da doença mental, a gente não foca apenas em causa e efeito, porque nas neurociências a gente olha para o comportamento, a gente olha para o ambiente, para correlações, porque nem sempre algo acontece, né, e aquilo dali causa algum efeito, né, aquilo dali pode estar acontecendo simultaneamente, né, e não ter necessariamente um efeito direto, mas pode estar acontecendo e aquilo dali ser algo que me oferece mais informações a respeito de como aquela pessoa funciona, né. As neurociências modernas, elas entendem a genética humana como uma ferramenta crítica para a compreensão tanto do funcionamento do encéfalo quanto das doenças. Não algo determinista, não algo que a gente pega aquilo dali, a gente coloca aquilo dali como e generaliza, né? Mas a gente precisa entender esse funcionamento do encéfalo e das doenças de uma maneira mais crítica, no sentido de olhar para com todos os vieses, com todas a partir de todas as perspectivas possíveis, né? E quanto mais pesquisas a gente fizer, mais pesquisas a gente fizer com a diversidade, a gente consegue entender um pouco mais como que a história humana, né? Como que os seres humanos eles estão evoluindo, né? E a gente a gente já percebeu como que em algumas situações de algumas pesquisas, quando a gente leva um olhar determinista, pode ser maléfico, né? Então, alguns programas eugênicos, né, nos Estados Unidos, com pessoas que tinham, naquela época, chamadas, né, com retardo mental, com transtornos mentais, como pessoas sem vontade, como pessoas sem direito de escolha, pessoas que poderiam ser colocadas em situações de total passividade. E aí, com isso, pesquisas extremamente complexas, desnecessárias e que não justificam, né, que não se justificam, acabaram dizimando e esterilizando, dizimando centenas, milhares de pessoas. Quando a gente entende que essas pessoas, elas têm um transtorno, elas têm uma doença, mas isso não diminui, isso não... A gente trata elas, né, com um entendimento muito maior de que simplesmente é patológico, e elas não têm essa capacidade de escolha, elas devem ser tratadas, assim como lá no início, né, do tratamento de doentes
mentais, né, com transtornos mentais, em que eles simplesmente eram retirados, né, da sociedade, eles eram colocados em locais simplesmente para não serem vistos, e eram utilizados em trabalho forçado, eram utilizados nessas experiências. Aqui não tinha uma justificativa, né, de uma limpeza, né, de uma necessidade de retirar pessoas porque elas não tinham serventia, né? Em outras situações, realmente no sentido de embelezar ou de tirar o feio das ruas, ou porque eu não sabia o que fazer com essas pessoas, então eu simplesmente tirava elas e colocava elas num depósito, né, que era o início dos manicômios. É extremamente importante que a gente, a partir do entendimento dessa doença mental, o que é essa doença mental, como tratar essa doença mental, que estruturas estão envolvidas, como que a gente pode trabalhar outros aspectos para que aquela pessoa ainda assim tenha uma vida com qualidade, isso é extremamente importante, né? Esse entendimento das causas, né, de determinadas doenças podem e devem estabelecer tratamentos, não no sentido da gente excluir, não no sentido da gente usar essas pessoas como experiência, mas para que a gente estabeleça tratamentos para que cada vez mais a gente tenha ou cura, ou pelo menos uma manutenção de uma qualidade de vida para elas, né, de uma maneira humana, né, de uma maneira acolhedora, de uma maneira que realmente seja o que a gente propõe, né, de acolher, de ouvir, de cuidar. E aí eu trago, né, um lugar que dentro das neurociências, a psicologia, ela pode aparecer, que é na neuropsicologia, que é um campo de conhecimento para que a gente estabeleça relações entre o sistema nervoso central, as funções cognitivas e o comportamento, né? Então, a gente trabalha vários aspectos para entender esse funcionamento humano, como que as pessoas, por que as pessoas agem dessa maneira, o que está por trás, né, desse comportamento, o que veio antes. E uma dessas, dentro da neuropsicologia, né, uma possibilidade é a avaliação neuropsicológica. Através da avaliação neuropsicológica, a gente consegue identificar, descrever o funcionamento cognitivo. E a gente pode associar a perfis cognitivos, a doenças neurológicas, a como aquele cérebro se organiza. A gente pode diferenciar o normal do patológico dentro do que a gente entende que que a gente espera dentro de um desenvolvimento. E aqui eu coloquei desenvolvimento / envelhecimento, porque a gente costuma fazer muito essa divisão. Desenvolvimento até o envelhecimento, como se no envelhecimento a gente não pudesse desenvolver absolutamente nada. E eu sempre brinco que, a partir do momento que a gente nasce, a gente está envelhecendo, né? Então, se a gente fosse colocar assim, a gente tem que colocar os dois no mesmo grupo. Processo de desenvolvimento com envelhecimento. A gente vai ter momentos em que a gente vai agregar muita informação, que a gente vai produzir, né, muitas capacidades, habilitar muitas funções, e vai ter um momento que realmente a gente vai ter uma diminuição desse processo. Mas isso não significa que a gente não seja capaz ainda de se desenvolver, de elaborar, de produzir, né? Então, quando a gente fala da avaliação neuropsicológica, aí uma das críticas também que as pessoas fazem a respeito da neuropsicologia é muito relacionada a gente talvez generalizar, né, da gente querer, da gente trabalhar sem patologizar algum comportamento. Não, a gente está querendo olhar num todo como, de fato, se daria um desenvolvimento na sua média, né, na sua média que a gente vai considerar ali saudável, para quando a gente encontrar alguém que
tanto para cima quanto para baixo, né, se apresente diferente, a gente consiga, né, tratar, a gente consiga buscar uma ajuda, a gente consiga auxiliar aquela pessoa da melhor maneira possível. E aí a gente pensa, né, não mais tão localizacionista, né, mas de uma maneira sistemática, né? Então, a gente tem sim ali os neurônios, a gente tem sim ali estruturas específicas, mas essas estruturas que também têm ali as suas questões, que tem ali as suas ênfases, digamos assim, elas se conectam, e elas se conectam em sistemas diferentes e complexos, e cada um desses sistemas ali, eles recepcionam, elaboram ou conservam informações, eles podem programar, regular ou controlar uma atividade. Então, esse cérebro, né, esse encéfalo, esse cérebro, ele vai trabalhar de uma maneira muito mais complexa do que a gente viu lá atrás. A gente não vai ser determinista, tanto que se uma pessoa... Oi? Tanto que se a gente tiver alguma lesão em alguma parte do cérebro, a gente pode tentar reabilitar aquela área para a gente desenvolver a funcionalidade dela, ou a gente pode compensar a perda daquela área através, né, de um trabalho, de uma compensação em outras áreas, para que aquelas áreas tomem lugar, possam tomar o lugar daquela estrutura que foi perdida, daquela estrutura que está, de alguma maneira, debilitada, comprometida, para que a pessoa continue funcionando da melhor maneira possível. A gente sempre vai buscar isso, qualidade de vida, o melhor daquela pessoa naquele momento, né? E isso é extremamente importante na neuropsicologia, a gente tem esse entendimento, esse direcionamento. A gente vai pensar, né, que tem processos, que tem funções cognitivas, que a gente consegue, sim, apontar ali no cérebro, mais ou menos, onde elas estão, mas a gente tem processos mentais complexos que são construídos, né, a partir da interação do meio da experiência social. Se uma criança se ela não é estimulada, se ela não tem acesso a estímulos, aquela função que teria ali um campo super fértil para se desenvolver, não se desenvolve. Não adianta nada, né? Essas funções, esses processos, eles se organizam, sim, em zonas cerebrais, mas que são localizadas, entre aspas, em lugares diferentes, mas elas trabalham de uma maneira coordenada para direcionar, né, respostas, percepções, entendimentos. E o que é mais importante para que a gente tire disso é que a gente precisa entender o sistema funcional. A gente precisa entender a complexidade e não a função em si. Óbvio que para entender o sistema funcional, que é complexo, a gente precisa entender a função, mas não de uma maneira determinista. E aí, né, a gente, normalmente, na neuropsicologia, a gente se utiliza de testes, de escalas, de instrumentos para avaliar essas funções, e esses testes, eles não avaliam funções específicas apenas. Claro que ali, por exemplo, a gente vai ter a escala de... Deixa eu ver, acho que eu não coloquei nada específico aqui, né? Mas a gente vai ter uma bateria para avaliar a atenção, a gente vai ter um instrumento para avaliar a linguagem, a gente vai ter instrumentos para avaliar as funções executivas. Mas exatamente porque o processo ele é complexo, ele vai ter ali outras funções trabalhando junto. Então, quando a gente usa um teste, por mais que ele esteja dizendo que ele está avaliando uma função específica, a gente vai conseguir observar aquela função agindo ali no nosso instrumento, mas ele também requer o auxílio de outras funções, para que aquela função funcione da melhor maneira, né? Aquele processo complexo funcione. Se a gente percebe um comprometimento, né, um desempenho que está abaixo do esperado,
a gente não pode considerar que aquela pessoa, que existe uma disfunção ali naquela região, porque aquilo dali é pontual. A gente pode pensar, analisar aquilo com base em outros aspectos, em outras questões. É importante que a gente também utilize mais de um teste para avaliar um aspecto específico, exatamente porque cada teste vai ter enfoques, ênfases diferentes. Quando a gente avalia um paciente, né, ou um sujeito, a gente, que não necessariamente está com algum comprometimento, a gente tem dentro dessa avaliação a testagem, que é se utilizar dos testes, mas a avaliação, ela vai muito além. A gente vai avaliar a função a partir do teste, a gente vai avaliar o sujeito, como ele se apresenta para a gente vai questionar familiares, profissionais que atuam com ele, a gente vai observar, né, como que as respostas, né, que aquele sujeito tem no momento em que ele está fazendo ali, que ele está atuando naquele processo, né, de testagem, e além disso, a gente também tem o raciocínio clínico, porque a testagem, de fato, qualquer um pode fazer, é só pegar o manual, ler o manual, aplica o teste, corrige. Agora, a interpretação do teste, o entendimento, né, do que cada um daqueles testes, daqueles instrumentos, né, estão avaliando e como que eles conversam entre si, aquilo dali, ele só mesmo, o psicólogo que tenha uma base, né, que estude neuropsicologia, que tenha uma experiência nesse campo, vai ter capacidade de fazer. E esse é o grande diferencial, porque ele não vai simplesmente aplicar, né, uma norma ali, ele vai interpretar pensando em toda essa base da neurociência, né, pensando nas funções, nas estruturas, na lesão, em como que esse sujeito está inserido naquele ambiente, quem é o contexto familiar, quais são as questões, se ele tem ali transtornos, comorbidade, o que está acontecendo com aquela pessoa para a gente poder entender de onde vem a dificuldade, de onde vem, né, aquela queixa, né, que ele está tendo, se aquilo dali realmente é algo, né, da estrutura, se é algo mais subjetivo, se tem a ver com um transtorno psiquiátrico, se tem a ver com uma neurodegeneração. Então, por mais que seja algo, né, que, obviamente, né, a gente não tem como saber tudo, a gente não vai decorar o DSM-5, a gente não vai decorar o CID-10, mas a gente precisa saber que livros são esses, que manuais são esses, né, para que a gente consiga utilizá-los quando aparece para a gente alguns aspectos específicos, né? A gente precisa saber, né, sobre as funções e as localizações delas, para a gente associar aquilo a uma lesão, a uma isquemia, né, a um exame de imagem, a um exame laboratorial. A gente precisa entender os sinais e sintomas de cada transtorno para a gente poder identificar, poxa, eu acho que tem a ver com isso, mas também pode ser isso, como é que eu faço um diagnóstico diferencial, né? E às vezes nem é tão importante assim esse diagnóstico. Às vezes é muito mais importante que a gente entenda quais são as dificuldades que essa pessoa tem para a gente trabalhar essas dificuldades e tratar, né, essas dificuldades. E aí, já me encaminhando para o final da minha apresentação, eu acho muito importante, né, como eu já falei aqui no início, a gente fazer divulgação científica, né, a gente, até eu, né, que trabalho há muito tempo com isso, direcionar vocês, né, que às vezes não sabem onde procurar, com quem buscar. E aí, enfim, acho que todo mundo que já teve aula comigo desconfia que eu ganho alguma coisa fazendo divulgação desse congresso, mas porque realmente esse congresso, ele é um congresso muito completo para quem trabalha, para quem gosta, para quem se interessa sobre neurociências. Esse ano ele vai ser aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, eu vi hoje mesmo no Instagram que as vagas estão esgotadas, mas eu acho que vale muito a pena, né, se
buscar mais sobre, né, os trabalhos que já foram apresentados em outros momentos. Eles têm divulgação, eles têm o Brain TV, que tem palestras, né, e buscar pessoas de referência, né, ir atrás de pessoas que trabalhem com neurociência de uma maneira séria, que façam pesquisa de maneira adequada. E aqui eu vou trazer algumas pessoas que, quem tem interesse, eu acho bacana que busquem. Primeiramente, a Suzana Herculano Ruzel, que foi minha professora na UFRJ. Ela não é psicóloga, ela é bióloga, mas ela hoje trabalha no Departamento de Psicologia e Ciências Biológicas nos Estados Unidos, e ela tem pesquisas super interessantes, né, com relação à questão evolutiva do cérebro. E quem tem interesse, quem gosta, eu acho que... E também vocês podem procurar o nome dela no YouTube, tem diversas apresentações super bacanas, super interessantes, palestras extremamente enriquecedoras. Inclusive, tem uma falando sobre divulgação científica, depois eu posso até procurar e passar para vocês, porque eu acho ótima, maravilhosa, muito bacana a gente pensar, da gente discutir sobre. O Adam Raine, eu adoro ele também, ele é psicólogo, né, ele é professor de criminologia, então muita gente vai gostar dele, fala sobre psicopatologia, não hoje psicopatologia, né, transtorno de personalidade antissocial, sobre comportamento violento, faz estudos neurológicos, ambientais e genéticos, para tentar ver ali quem é que vence, né, ou quais aspectos, de fato, multifatorial, né, mas quais aspectos como que a gente pode chegar num diagnóstico, será que vale a pena chegar num diagnóstico, como que a gente trata alguém se aquela pessoa já nasceu daquela maneira, será que nasceu daquela maneira? É super interessante, né, o trabalho dele e as palestras deles. A gente tem o André Palmini, que é médico e também trabalha com pesquisas super interessantes a respeito da questão social, né, então tem trabalhos muito interessantes dele nessa área. Carmita Bidot é uma querida, eu sou apaixonada por ela é psiquiatra, e ela trabalha muito com sexualidade. Sexualidade adolescente, adulto, idoso, ela tem pesquisas super bacanas, trabalhos super interessantes, procurem ela também, né, no YouTube, porque ela para quem gosta, né, dessa linha da sexualidade, eu acho super bacana, e ela é uma grande referência aqui no Brasil. O Antoine Bechara também é um cara que referência, né, psicólogo, trabalha com neurociência, trabalha com processos neurais e a respeito de tomadas de decisão, então vale muito a pena também pesquisar sobre ele, os livros dele, porque tem muita coisa interessante para vocês pensarem no hoje e para vocês pensarem de estudar, de uma iniciação científica, do meu TCC, de um mestrado, de uma especialização. Então, vale muito a pena. O Irismar Reis de Oliveira também aqui, do Brasil, ele também trabalha com psiquiatria, trabalha com terapia cognitiva e também é um dos profissionais de referência aqui no Brasil. Bom, finalizo aqui, acho que eu falei demais, eu sempre falo demais, né? Mas queria agradecer, espero que tenha suscitado aí muitas ideias, muitos pensamentos, muitas dúvidas também, né? Porque é bom a gente ter dúvida. Cada vez que a gente estuda, a gente percebe que a gente sabe menos. Mas mais encantado a gente acaba ficando por neurociências, e eu acho que é muito bacana, muito legal vocês terem essa iniciativa de trabalhar, de estudar sobre, né? Obrigada, gente. Ok, vou ficar quieta aqui agora. Professora, obrigada, pessoal. Eu só queria avisar que o Forms com a lista de presença está fixado aqui no chat, gente, e assim, a gente só tem a dizer uau! Foi uma noite incrível. Muito obrigada, professora. Eu acho que todo mundo aqui está, assim, encantado
com tudo que a gente viu e ouviu aqui nessa noite. Muito obrigada pela presença. Eu não tenho facilidade de resumir assuntos, eu falo demais. Então, assim, vocês viram que eu estava meio correndo, né? Mas tudo bem. Resumir um assunto desse é um pecado. A gente estava aqui pronto, disposto. Poderia muito falar bom. de vários trabalhos, cada dia da semana que daria para falar alguma coisa. Mas é bom. Olha, não fala isso que a gente convida para outros discussões. Muito bom. Ô, gente, vocês podem abrir a câmera para a gente fazer um print bem lindo. Gente, vocês me perdoem se eu não abrir. Para marcar a liga, para marcar a professora. Vamos lá, abrir a câmera para a gente tirar esse print assim maravilhoso. Então, vocês me perdoem se eu não abrir, porque eu pintei o cabelo, estou com o cabelo com tintura. Professora, É isso, é vida real. obrigada. Imagina. Só deu vontade de mais. Né? Eu queria mais e mais. Gente, eu também quero agradecer a professora Duda. Assim, eu amo essa área da neurociência, né? Então, para mim, foi uma aula espetacular. Estudem mais sobre isso, Carol, você faz o print para a gente? que é maravilhoso. Eu só não estou conseguindo aqui selecionar para aparecer todo mundo na minha tela. Mas só um segundinho aqui que eu estou tentando. Ó, o pessoal no chat está aí falando, ó, maravilhoso, precisamos de outros encontros como esse. Alguém disse logo no início que a senhora começou a falar que era apaixonada por tudo que a senhora trazia. Vários comentários aqui, enaltecendo essa noite incrível, porque merece. Aquilo que é bom, a gente tem que falar que é bom mesmo. Primeiro porque é maravilhoso, depois porque incentiva essa produção como um todo. Olha que legal. Extremamente importante. Que incrível, aula maravilhosa. Vamos dar um sorriso, gente, para tirar um print? Vamos. Ok, todo mundo parado, olhando para o nada, né? Exatamente. Eduarda, obrigada mais uma vez. Muito obrigada mesmo. Foi uma noite incrível mesmo. Eu agradeço. Gente, obrigada a vocês também por terem participado. Até a próxima. Até a próxima. Eu adorei, amei. Próxima, políticas públicas em saúde mental. Então, se preparem também. Delza, obrigada. Beijo. Imagina, obrigada a todos nós que estão participando, fazendo isso aí. Parabéns a vocês. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Gente. Boa noite a todos. Bom descanso. Tchau, gente. Boa noite a todos. Bom descanso todo mundo. Boa noite.